Olá meninas, tudo bem? Antes de começar esse vídeo, eu queria mandar um beijo pra uma leitora super querida. O nome dela é Cauane Roberta e ela pediu que eu mandasse um beijo pra ela no meu próximo vídeo, então um beijo linda, obrigada pelo carinho, muito obrigada por assistir os vídeos, por estar sempre aqui. Bom, então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha faculdade, um pouquinho sobre como é ser advogada, também vou dar algumas dicas de estudo, de como estudar, de como se dar bem nas provas. Esse vídeo é um pedido de uma leitora, a Yasmin. Ela pediu que eu desse dicas de estudo, de como se sair bem na faculdade. Ela também faz faculdade de Direito, então ela queria que eu falasse um pouquinho sobre a prova da OAB. Na verdade, eu já tinha intenção de fazer esse vídeo, porque eu sempre recebo mensagens de leitoras perguntando como é a minha rotina como advogada, como foi a minha faculdade, o que eu faço agora, como passar na prova da OAB. E como agora as aulas estão voltando, eu decidi fazer esse vídeo pra vocês. Espero que vocês gostem. Espero que eu também possa ajudar a Yasmin com as dicas. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a minha faculdade primeiramente. Eu tinha 17 anos quando eu fui pra faculdade, então um dos meus primeiros empregos foi trabalhar no escritório de advocacia, um dos meus primeiros empregos, assim, de verdade. Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com esse mundo de advogados. Eu vi os advogados de terno e gravata, as advogadas super bem vestidas, falando de assuntos que eu nem sequer sabia que existia. Então eu achei aquilo eu admirei aquele mundo, sabe? Achei aquilo tudo super legal. Nessa mesma época eu estava com 17 anos, estava no terceiro ano do ensino médio. E aí eu tava naquela coisa de, ai meu Deus, que faculdade eu vou fazer, o que eu vou fazer da vida. Eu queria ser várias coisas, jornalista, geógrafa, enfim, eu já quis ser várias coisas, mas eu nunca tinha pensado em fazer direito, nunca tinha pensado em ser advogada, até que eu comecei a trabalhar nesse escritório. E lá eu conheci uma grande amiga que também trabalhou comigo, que também fez faculdade comigo. Eu quero até mandar um beijo pra ela. Um beijo, Thaís, eu sei que ela assiste os meus vídeos. E aí um dia eu cheguei em casa e perguntei pra minha mãe o que ela achava de eu fazer faculdade de Direito. E ela falou, ai, super apoio, filha. Eu tenho uma amiga que tem um marido que passou num concurso público, que viaja o mundo inteiro e tal. Ela sabe como me convencer, né? E foi assim que eu fui pra faculdade de Direito. Então, o primeiro semestre foi, assim, um choque de realidade. Foi, assim, mágico, mas também foi um choque, porque... Pra falar bem a verdade pra vocês, eu nem sabia muitas coisas, eu tinha somente 17 anos, então eu não sabia o que era uma Constituição Federal, eu nem sabia que o país tinha uma Constituição Federal, sabe? Então aquilo foi... Cada aula era um choque. Mas com o tempo você vai se acostumando. Como eu disse, eu já trabalhava num escritório de advocacia, então eu tinha noção do que era um processo, de como mais ou menos funcionava. Sempre fui uma boa aluna, eu nunca reprovei, eu não sei o que é exame, eu não sei o que é dependência, eu não sei o que é fazer uma matéria de novo, fazer concentrado, sei lá. Vários nomes que tem aí, eu não sei, porque eu nunca reprovei na minha vida, nunca peguei exame em nenhuma matéria. Detalhe, eu sempre estudei em escola pública antes da faculdade, então não é porque você estuda em escola pública que você não tem a mesma chance, sabe? Eu tenho muito orgulho de dizer que eu ganhei bolsa na faculdade de 50% durante a faculdade inteira pela nota que eu tirei no Enem. Vale muito a pena fazer o Enem, meninas que estão aí no terceiro ano do ensino médio, se preparando para fazer o vestibular, não deixem de fazer o Enem. Eu fiz o Enem, tirei uma nota boa e consegui 50% de bolsa na minha faculdade, então isso é muito legal. O vestibular foi simples, porque aqui na minha cidade não tem muita concorrência, tem várias faculdades particulares, então foi super tranquilo pra mim, não tive nenhum problema. Mas no início eu gravava as aulas dos professores que autorizavam, claro. Eu gravava e eu passava o sábado inteiro, nossa gente, eu passava o sábado inteiro ouvindo todas as aulas da semana de novo, anotando coisas importantes e tudo mais. E gente, eu estudava muito mesmo. E aí entra uma coisa que todo mundo fala sobre a faculdade de Direito, também falaram pra mim antes de eu começar, que é, se você quer fazer faculdade de Direito, você precisa gostar de ler. Ler muito. Você só vai ler. É isso que você vai fazer. Então, se você não gosta de ler, amiga, você tá indo pra faculdade errada, porque você não vai curtir, você não vai gostar. Você vai ler leis, você vai ler códigos, você vai ler processos, você vai ler livros, você vai ler tudo. Você vai ler. Falando em estudar agora, meninas, que serve até pra todas as faculdades, não somente pra faculdade de Direito, a minha dica principal é sempre escrever. Eu sempre digitava, né, porque na minha época já podia usar o notebook. Depois, na hora da prova, pra estudar pra prova, eu lembrava de tudo que o professor tinha falado, porque eu tinha tudo anotado. Aí na hora da prova, como eu estudava? Eu fazia um resumo à mão. Não adianta, eu não consigo ler. Se eu pegar a matéria e somente ler, eu vou me dar mal na prova,
com certeza. Eu preciso fazer um resumo à mão de toda a matéria que vai cair na prova. E aí depois eu fico estudando o meu resumo, fico lendo várias vezes até decorar. Tem slide, por exemplo, a gente tinha muitos slides. Eu copiava, fazia um resumo dos slides e depois ficava estudando com o meu próprio resumo. Algumas dicas são legais também, como por exemplo, eu tinha muitos amigos que faziam um resumo e depois montavam perguntas, elaboravam perguntas e respostas e aí ficavam estudando essas perguntas e essas respostas. Eu também fazia muitas anotações com post-its dentro dos códigos, então pra quem faz faculdade de Direito sabe que a gente tem muitos códigos. Tem Código Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, enfim, tem muitos códigos, então eu anotava muita coisa com post-it dentro do código. Uma dica legal também é você pegar um livro na biblioteca que adicione conteúdo à matéria que o professor está falando em sala. Por exemplo, o professor está explicando uma determinada matéria, sei lá, vamos dar um exemplo na faculdade de Direito. O professor de Processo Civil está explicando tutela antecipada. Então você pega um livro de Processo Civil, abre no capítulo de tutela antecipada e lê em casa o assunto. Você vai ficar lembrando daquilo que o professor falou lendo o livro, sabe? Então isso vai te ajudar muito, muito mesmo a entender aquela matéria. É legal lembrar disso, de pegar livro na biblioteca, é porque eu ganhei por 2 anos, gente. Foi muito engraçado esse prêmio. A primeira vez que eu ganhei, eu fiquei chocada. Eu ganhei por 2 anos consecutivos o prêmio de leitora voraz. Isso quer dizer que eu fui a aluna da faculdade de Direito inteira que mais peguei livro na biblioteca. Agora falando um pouquinho sobre a prova da OAB. Gente, a prova da OAB é difícil sim. Ela é muito difícil mesmo. E ela não é só tão difícil pelo conteúdo, mas sim pela pressão que você tá passando ao fazer a prova. Quando eu cheguei no dia da prova, gente, eu tava tão nervosa que eu esqueci a minha identidade em casa. E faltava pouquíssimo... Gente, agora eu lembrei disso, me dá até um negócio ruim. Faltava pouquíssimo tempo pro horário de você entrar na sala de aula. O meu amor já tinha... Ele foi me levar e ele já tinha ido embora. Eu tentei ligar desesperadamente pra ele ele me trazer a minha identidade e ele não atendia porque ele tinha esquecido o telefone em casa. Meu Deus, foi um sufoco. Porque você fica com uma pressão tão grande que você fica até meio lelé da cuca. Ainda bem que eu já passei por tudo isso, ainda bem. Mas eu fiz a prova da OAB quando eu tava no 9º semestre. Agora, quando você está no 9º semestre, você já pode fazer a prova da OAB. E se você passar, assim que você receber o seu diploma, você pode requerer a carteirinha. Bom, pra quem não sabe, a prova da OAB ela tem 2 fases. A primeira, que é de questões objetivas, que é de assinalar A, B, C ou D. E a segunda fase, que é a de você fazer uma petição, redigir uma petição, que é o que o advogado faz. E pra primeira fase eu fiz cursinho, porque você tem que se lembrar de todas as matérias desde o início. Eu tive direito constitucional logo nos primeiros semestres, então já tinha se passado 4 anos, algumas coisas até tinham mudado. E foi bem difícil, porque eu lembro que tava todo mundo na praia, os meus amigos, o meu namorado, minha família. Mas é assim, gente, quando você quer alguma coisa, você tem que fazer alguns sacrifícios, você tem que abdicar de algumas coisas para poder tornar aquilo realidade. Chegou o dia da prova, eu tava muito nervosa, como eu falei, esqueci a identidade, tava super nervosa. Quando eu cheguei na sala, quando eles entregaram o caderno de provas, eu tava tremendo, gente, eu tremia assim, ó. E foi assim, meninas, você tinha que acertar, agora eu não tô bem lembrada, você tinha que acertar 50 questões e eu acertei 49. Mas aí o que acontece? Teve muitos recursos das questões e tal, e muitas questões foram anuladas. E pra mim, todas as que foram anuladas, elas serviram. Eu fiquei sabendo 20 dias antes da segunda fase. Eu tive 20 dias pra estudar pra segunda fase. Eu estudei muito. Pra mim, a segunda fase foi bem mais fácil que a primeira. Quando eu saí da sala, eu já sabia que eu tinha passado, sabe? Porque eu sabia as questões, eu sabia redigir a petição, e realmente eu passei, e foi demais, gente, porque eu fiz a formatura com a prova da OAB, ok, sabe? Só peguei o diploma e requeri a minha carteirinha. Então esse é o grande segredo para você passar na prova da OAB. É você estudar desde o início da faculdade e não só querer estudar nos últimos semestres, que não vai rolar. Quando a faculdade acabou, eu fiquei assim pensando o que fazer. E aí eu me matriculei na pós-graduação. Eu faço pós-graduação de Direito Empresarial e dos Negócios. Eu também prestei a fase da OAB em Direito Empresarial, então é um assunto que eu gosto bastante. Logo no mês seguinte, uma amiga me convidou para fazer sociedade com ela no escritório de advocacia. Eu pensei bem, falei com meus pais, eles super me apoiaram, super me incentivaram. Então eu resolvi me jogar de cabeça pra ser advogada mesmo, ter o meu próprio negócio. Claro que tem as suas dificuldades sim, nada é mil maravilhas, gente. Em nenhum emprego você sempre vai encontrar dificuldades, não importa onde você estiver. Mas pra mim é como um sonho, sabe? Porque eu trabalhei muito tempo em escritório de advocacia,
sendo empregada, vamos dizer assim. E hoje eu ter o meu próprio escritório é uma coisa assim muito especial, sabe? É uma conquista muito grande. Eu tenho apenas 23 anos, então isso é muito legal pra mim. A minha rotina como advogada, muita gente pergunta, acho muito engraçado. Eu recebo várias mensagens de meninas perguntando como é a minha rotina como advogada. Na verdade, você não tem uma rotina exata, porque sempre vão aparecer novos clientes, sempre vão aparecer novos processos. Você atende os clientes, você vai ao fórum, você estuda processos, você faz petições, você faz audiências. Então essa é mais ou menos a rotina de um advogado. Você escreve muito também, além de ler, você escreve muito. Bom, meninas, nossa, eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque eu já falei demais. Meninas, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de saber como foi a minha faculdade. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou adorar responder. Também vou deixar todos os links aqui com as redes sociais, que vocês podem me encontrar, se quiserem me perguntar também por lá. Então é isso, meninas, um super beijo e até a próxima. Tchau!